O nosso abraço, bom dia para você que está na sintonia aqui do Jornal Alerta Geral e o nosso bate-papo político. Dando as boas-vindas aqui ao jornalista Luzenor de Oliveira, que já falou com a gente, e agora tem o Beto Almeida. Beto Almeida, bom dia para você. Tudo bem, Beto? Olá, Marcos. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo político e, claro, falar ainda de temas, de assuntos que estão no dia a dia e na pauta de todos nós brasileiros. Como essa reunião que nós vamos ter já aqui no comecinho da tarde com o governador Eumano Freitas e todo o seu secretariado, Marcos. Chegando a informação então com Sátiro Salles. O governador Eumano de Freitas se reúne nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, no Palácio da Abolição, pela primeira vez com o secretariado estadual para traçar planos e definir prioridades da gestão. Eumano dá a largada para uniformizar o discurso da gestão, reafirmar prioridades para ações de combate à fome e melhoria no atendimento da rede de saúde. De maneira direta, Eumano vai pedir aos auxiliares do primeiro escalão que ágeis nas decisões e mais tempo de forma firme para evitar contratempos com fatos negativos, processos licitatórios e principalmente escândalos que venham a dar palanque para a oposição. A reunião vai abrir também espaços para o secretariado apresentar dados e informações sobre o quadro de obras, serviços e agenda de cada pasta. Eumano quer que os secretários não emperrem as decisões com burocracia, mas será claro ao falar sobre a necessidade de sintonia entre o titular de cada pasta e o núcleo central do governo, que é a Casa Civil. Outro ponto da reunião é a construção de uma agenda para a elaboração e montagem de parcerias com os municípios. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Essa reunião que a gente chama de necessária pelo alinhamento que se espera para os primeiros 100 dias do governo Eumano. É simbólico sempre você fazer uma avaliação de qualquer governo que está iniciando pelos primeiros 100 dias. É ali que ele dá, digamos assim, o tiro de largada. É que ele mostra qual é o ritmo que a gestão vai ter e principalmente quais são as prioridades do governo. Por isso que há toda uma expectativa em relação a esses primeiros 100 dias, não apenas do governador Eumano Freitas, como também de todos os demais que estão assumindo cargos, inclusive na esfera federal. No caso aqui, por exemplo, do estado do Ceará, fora essas prioridades citadas, por exemplo, eu vejo como uma que já começa a ganhar relevância na agenda do governador, pela parte da saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, que promete finalmente encarar para valer o fim das chamadas filas das cirurgias eletivas. Olha, a gente vendo essa situação hoje, nós temos, segundo os números atuais, que eu acredito que possa ser até maior, pelo menos 60 mil cearenses esperando por uma cirurgia eletiva. Quando eu falo de cirurgia eletiva, gente, são pessoas que na realidade estão aguardando por uma cirurgia que deveria ser programada. Não é aquela cirurgia de emergência, é uma cirurgia de coluna, é uma cirurgia de catarata, enfim, é esse tipo de intervenção cirúrgica que precisa, lógico, de você ter uma estrutura hospitalar para garantir esse atendimento. E aí entra principalmente a distribuição espacial de como vão ser feitas essas atividades, essas cirurgias eletivas. Não dá para concentrar tudo em Fortaleza. O ideal, claro, é que isso seja feito mais próximo possível do local de residência da pessoa que está precisando dessa cirurgia. Por isso que já tem um trabalho aí sendo articulado pela Secretaria de Saúde com os municípios, com as prefeituras, onde há uma melhor rede de distribuição de equipamentos de saúde, para que isso seja capilarizado, seja distribuído de uma forma melhor entre todas as regiões do estado do Ceará. Então fica aí uma grande expectativa. Outro fato também que chama atenção para essa questão da reunião de hoje é que são 32 secretários, como já foi dito aí na matéria, 16% deles mulheres, mas enfim, a gente tem que lembrar o seguinte, nem todos os secretários que foram empossados, eles já foram nomeados oficialmente para o cargo. Por que isso está acontecendo? Porque tem muitas pastas, por exemplo, novas, que foram criadas agora pelo governo Eumano Freitas, como era o caso, por exemplo, da Secretaria das Mulheres, que vai ser ocupada pela atual vice-governadora Jade Romero. Essa secretaria, ela ainda não existe.
tá? Como também não existe a secretaria da Onélia, né, que é a mulher do Camilo Santana, essa secretaria dela foi desmembrada e ela foi dada espaço para outras pastas. Então, por conta disso, por exemplo, muitos desses secretários que participam hoje, eles já vão trabalhar no seu planejamento, mas oficialmente eles ainda não foram nomeados. Isso só vai acontecer, sabe quando? 1º de fevereiro, quando for retomado o trabalho da atual legislatura na Assembleia Legislativa. Aí sim é que vai ser feito esse trabalho de aprovação na proposta dessa reforma administrativa que já está em vigor, claro, porque o governador já colocou quem são os seus auxiliares, mas que precisa naturalmente ser o organograma ser todo aprovado lá pelo Poder Legislativo na Assembleia Legislativa, que só começa a sua atual legislatura, como eu já disse, no dia 1º de fevereiro. Só que no dia 1º de fevereiro é dia de posse, é dia de eleição. É lá que vai ser feita ainda a eleição da nova mesa diretora para dar continuidade com os trabalhos que tem hoje à frente o presidente da casa, o Evandro Leitão. E aí sim, a partir daí, no dia seguinte, entram os trabalhos de tramitação das matérias. Então, mas isso com certeza deverá ser um trabalho rápido. O fato é que parte desse secretariado que hoje participa dessa reunião conjunta, eles ainda não estão oficialmente nomeados, inclusive não apenas aí, como eu citei, a Jade Romero, o Salmito Filho, por exemplo, que é deputado estadual. Aliás, os deputados estaduais todos, Zezinho Albuquerque, o Ariel, todos eles que vão assumir cargos, por exemplo, nenhum deles estão, na realidade, ainda empossados por conta também de detalhes em relação, no caso dos deputados estaduais, é bom que se diga, em relação à posse dos suplentes. Ainda também há muita dúvida em relação a isso. Então, por conta desses detalhezinhos, nem todos estarão de fato, já estão de fato nomeados. Marcos.